Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, falando um pouco sobre a questão das revoltas que aconteceram durante a fase da República Velha, durante a fase da República do Café com Leite, da Primeira República. Então, esse período, como a gente já estudou, ele foi marcado muito pelo poder das oligarquias, dos grandes fazendeiros, que controlavam a política do Brasil, controlaram, na verdade, a política do Brasil durante muito tempo. E esse período da República, da Primeira República, ele também foi marcado por várias revoltas, vários movimentos de contestação, revoltas contra a situação que estava vivendo o país naquele momento, aconteceram. A gente vai estudar as revoltas urbanas e as revoltas rurais que aconteceram, dando destaque para alguma delas aqui. Então, primeiro a gente vai estudar as revoltas rurais, que aconteceram no campo, basicamente. E a gente vai começar estudando sobre os chamados movimentos messiânicos. Eram movimentos onde pessoas seguem um líder religioso, um líder que seria um enviado por Deus, um Messias para governar. No caso aqui a gente vai estudar dois movimentos messiânicos que aconteceram no Brasil. O movimento de Canudos e o movimento do Contestado. O primeiro deles foi a Revolta de Canudos, que aconteceu no iníciozinho da República, de 1893 até 1897. Movimento de Canudos teve como suas causas, aqui a gente tem várias causas, mas entre elas a gente tem a opressão dos coronéis. Os grandes coronéis oprimiam a população mais pobre aqui do Nordeste, expulsavam a população, tomavam suas terras, eram muito rudes em grandes partes, isso foi gerando uma revolta. E a questão da desesperança social, da pobreza em si no Nordeste, é uma revolta que vai acontecer no Nordeste brasileiro. Então, a fome, a desesperança, as secas, tudo isso contribuiu. Durante o governo do presidente Prudente de Moraes, vai acontecer a revolta de Canudos. Essa revolta ela foi liderada pelo Antônio Conselheiro, chamado assim por dar conselho para as pessoas. Ele teve uma desilusão amorosa, aí ele vai sair pelo Nordeste pregando a questão religiosa e aí por dar conselhos ele vai atrair uma série de pessoas para o seu lado. Então fatores que também vão ajudar aqui: a queda da produção açucareira, as constantes secas, pioraram cada vez mais a situação do sertanejo. Isso ajudou na questão da desesperança social, aumentando cada vez mais os seguidores do Conselheiro, que eram atraídos para essa região de Canudos, por um estilo de vida totalmente diferenciado que a gente vai ver. Antônio Conselheiro se deslocou para a região da Bahia, na região do rio Vaza Barris, aonde ele vai fundar o Arraial de Canudos. E essa região, graças à situação que estava acontecendo no Nordeste, ela vai começar a atrair muita gente em busca dessa novidade. Então, em pouco tempo, a região de Canudos já atraía e já tinha mais de 20 mil pessoas, tornando é, uma cidade, para a época, uma cidade de médio porte, muito grande, porque na época as cidades eram muito pequenas, era um período que as cidades elas não tinham tanta importância, a maior parte da população vivia no campo. Então, era muita gente sendo atraída para a região. E aqui a gente tem a questão da destruição. Aqui são as das pessoas, como era o estilo de vida, a casinha aqui quando eles moravam, era muito pobre a região. E aqui é uma foto do Antônio Conselheiro, que é o líder que acabou sendo morto lá durante a batalha. O lema do conselheiro era: a terra não tem dono, a terra é de todos. Então o estilo de vida em Canudos, ele baseava-se em um sistema comunitário, aonde a terra era de todos, tudo que era produzido tinha que ser dividido, não tinha propriedade privada, não tinha cobrança de impostos, era proibido a prostituição e a bebida alcoólica. Que era o estilo de vida comunitário, tudo tinha que ser dividido, isso atraía principalmente os mais pobres. O conselheiro também, ele acabou gerando um descontentamento da classe mais rica dos fazendeiros e também atraiu a revolta do governo, porque ele era contra algumas mudanças que foram impostas com a República, como por exemplo o casamento civil. Ele não aceitava. E ele também não aceitava a questão
do batismo. Então ele era contra também a república, ele era a favor da monarquia. E isso foi gerando um clima de satisfação que aí atraiu muita gente para lutar contra ele. A reação contra Canudos aqui, ó. O temor da igreja dos fazendeiros com o crescimento de Canudos. Os fazendeiros não aceitavam porque muita gente estava indo para lá, então ele pregava a distribuição de terras, o sistema comunitário, os fazendeiros tinham medo de perder suas terras. A igreja também tinha medo porque não era um religioso ligado à igreja que estava fazendo pregações religiosas. Então tudo isso fez com que os fazendeiros e a igreja apoiassem o governo a lutar contra Canudos. O exército brasileiro, o governo brasileiro, organizou expedições para acabar com Canudos. E aí eles vão mandar as expedições para lutar. Foram mandadas várias expedições. Na primeira, mandaram 100 soldados. Eles lutavam usando táticas de guerrilha. Cavava buraco com uma armadilha para as pessoas caírem dentro. Colocava lanças. Ficavam escondidos. Então era tática de guerrilhas. Eles ganharam as primeiras 3 expedições. Eles ganhavam e pegavam as armas. Não tinha com que atirar. Botava pedra dentro das armas. Então eles faziam de tudo para resistir. Até que o governo organizou uma grande expedição em 1897, 7.000 soldados. Eles recrutaram gente de todos os estados brasileiros para lutar contra Canudos. Aí foi um massacre. Eles acabaram com Canudos. Mataram praticamente todas as pessoas que moravam. Foi escrito um livro baseado no estilo de vida lá da região pelo escritor e jornalista Euclides da Cunha, onde ele vai dizer que só 3 pessoas resistiram: um homem feito, um velho e uma criança, na qual rugiu na frente deles 5.000 soldados. Então foi um massacre, acabaram com Canudos, acabaram com todo mundo, mataram praticamente todas as pessoas. O outro movimento messiânico é o Contestado, que aconteceu de 1912 a 16. Contestado porque era uma região entre 2 estados, que era Paraná e Santa Catarina. E essa região chamada de Contestado é porque os 2 estados diziam que as terras dessa região pertenciam a si. Era uma região que não tinha uma fronteira delimitada corretamente. Essa região ela atraiu muitas pessoas que trabalhavam em uma estrada de ferro que estava sendo construída na região. Quando a estrada de ferro acabou, os trabalhadores ficaram sem emprego, sem casa, sem nada. Então muita gente ficou acabando sofrendo com a fome, com a miséria, com o final da construção. E aí o clima de revolta vai começar a surgir, e aí surgem os líderes religiosos, assim como em Canudos. No caso aqui vão ser 2. Primeiro o João Maria, e quando ele morre vai ficar o José Maria. Eles fundaram um povoadozinho, fundação da monarquia celeste, atraiu muita gente para a região e também foi dizimada. Era mais ou menos as mesmas ideias lá de Canudo, um sistema comunitário, e foi completamente destruída. Na destruição do Contestado, a gente tem uma característica que pela primeira vez o avião ele foi usado em combate no Brasil. Usado em guerra no Brasil foi durante a destruição do Contestado. Então eles arrasaram, mataram praticamente todas as pessoas. O outro movimento rural que aconteceu de destaque vai ser o cangaço, outro aqui no Nordeste. Fatores aqui que favoreceram o cangaço. O surgimento do cangaço. A gente tem a miséria, a justiça dos coronéis, a fome e a seca. Situações típicas do Nordeste. No início, os grupos de cangaceiros eles eram contratados pelos fazendeiros para realizar pequenos trabalhos. Só com o passar do tempo, começou a se revoltarem contra esses próprios fazendeiros. A gente vai ter 2 tipos aqui de cangaço que vão destacar. O cangaço dependente, que eram grupos que eram contratados pelos fazendeiros, e o cangaço independente, que era aqueles grupos como do Lampião que saía e fazia seus ataques, roubavam as fazendas, pegavam dinheiro, os animais e tudo mais. Outra situação que a gente encontra muito quando se fala em cangaço é uma discussão sobre o cangaço. Ele foi um sistema de criminalidade onde todo mundo era bandido que participava, era ladrão, era assassino, era todo mundo ruim. Ou o cangaço ele também pode ser visto por um olhar de contestação social. Será que se eles estavam fazendo aquilo por causa dessas injustiças, da miséria e da fome? Os coronéis contra os coronéis, eles eram pessoas boas que estavam defendendo os sertanejos.
Então existe essa discussão. Os principais cangaceiros que a gente vai destacar são os grupos do Antônio Silvino, o Lampião, que é o mais famoso de todos eles, e o Corisco. Mas o Lampião é o que vai se destacar. O Lampião ele era um cara extremamente cruel. Quando a gente fala aqui em contestação social, mas o grupo de Lampião ele era muito cruel. Ele matava as pessoas na base da sangria, furava a pessoa para a pessoa morrer sangrando. Tem relatos que ele pegava as pessoas, torturava, estuprava as mulheres. Então eles eram ruins na verdade. A morte de Lampião, que aconteceu em 1938. Após a morte dele, vai ocorrer a decadência do cangaço. O Lampião ele andou por quase todos os estados aqui do Nordeste, fugindo da volante, que era a polícia, como eles chamavam, até que ele foi descoberto durante uma noite onde o grupo dele estava descansando, em uma baixa de um rio. E aí os soldados do exército fizeram uma emboscada, botaram metralhadores na parte de cima e massacraram todo o grupo de Lampião. Acabaram que todos morreram. Se eu não me engano, quase todos morreram. E apenas um policial acabou sendo morto durante o confronto. Aqui a gente tem um grupo do Lampião. Poucas imagens reais foram tiradas dele. Ele permitiu uma única vez que um jornalista fosse filmar como o grupo dele vivia. Tem até na internet um vídeo pequenininho, acho que é de 12 minutos, mostrando como era a vida no cangaço. A gente tem a imagem da Maria Bonita, a mulher dele, que após a entrada dela no cangaço, outras mulheres também passaram a participar. E aqui a gente tem um resultado do que aconteceu com a morte dele, após a morte deles. Mataram o grupo de Lampião todo, cortaram a cabeça deles e levaram para a exposição em praça pública. Depois dessa cabeça elas foram reservadas dentro de potes com formol e andaram por todo o Nordeste, até depois de muito tempo aí que deram um fim. Se eu não me engano foi devolvido parte, parece que a família, se eu não estiver enganado. E aqui tá os principais nomes do grupo do Lampião. Se eu não me engano, ele é esse aqui de baixo. E aí a gente tem as revoltas urbanas. A primeira delas é a revolta da vacina, tema extremamente ligado com o que a gente está vivendo na atualidade. A revolta da vacina ela foi causada pela modernização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro e a vacinação obrigatória contra a varíola. Então, assim, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no início do século XX, era uma cidade extremamente porca. As pessoas não tinham hábitos de higiene. Fazer suas necessidades jogavam fora pela janela. Era muito porco, muito sujo. E isso fazia com que as doenças se espalhassem facilmente. E aí o Brasil estava vivendo um surto de varíola, de febre amarela, e também estava passando por esse processo de modernização, aonde o governo ele estava com o projeto de enlarguecer a cidade, as avenidas da cidade do Rio de Janeiro para a chegada dos carros. Então o que foi feito? Eles pegaram, destruíram as casas dos pobres, dos cortiços que moravam no centro, para abrir as ruas, para dar passagem para a modernidade. Pegaram essa população pobre e jogou para a zona mais afastada. E ao mesmo tempo foi descoberta uma vacinação contra a varíola. O Oswaldo Cruz descobriu a vacina e aí ele vai indicar ao governo uma campanha de vacinação obrigatória. Essa situação da modernização e a vacinação obrigatória vai levar a população mais pobre, que não entendia a situação, a se revoltar. Vão sair às ruas, quebrar as coisas. Um dos motivos é que a população não entendia como é que a vacina funciona. Imagina aí, mais de 100 anos atrás, se hoje em dia tem gente que não entende a vacina, o quanto que ela é importante, imagina 100 anos atrás. Hoje em dia tem medo, tem gente que tem medo pensando que vai ficar doente com as vacinas. 100 anos atrás era pior ainda. E para piorar a situação, diziam, na época foi espalhado o boato, que a vacinação tinha que ser dada no bumbum. E os homens não aceitavam que as mulheres fossem vacinadas. Então saíram pelas ruas, quebraram uma série de situações. Alguns políticos aproveitaram para tentar derrubar o presidente da República. No final, não deu muito certo. A outra revolta, a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é uma revolta que aconteceu dentro do exército, dentro da marinha, na verdade. Foi uma revolta de 2.000 marinheiros, sob o comando do João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro. Eles tomaram os navios de guerra,
para conseguirem que o governo cumprisse as exigências que eles estavam fazendo. Então, o Exército e a Marinha, ele ainda tinha hábitos muito antigos nessa época. Um dos hábitos era a questão de punir os marinheiros com chicotadas. Eles puniam, chamavam lá os marinheiros e batiam nas costas. Só que após a escravidão, muitas pessoas que eram escravas ou parentes de escravos viram no exército uma fonte de conseguir um salário para sobreviver. Então muitos eram ex-escravos ou parentes de ex-escravos. Imagino vocês, as pessoas que sofreram muito durante a escravidão, chegam dentro da marinha e vê a mesma situação de ter que apanhar. E a situação vai chegar ao auge quando o marinheiro é punido com 250 chibatadas, que era uma sentença de morte. Ninguém aguenta 250 chicotadas. Então os marinheiros se revoltaram, tomaram os navios de guerra e fizeram exigências. Eles queriam melhor alimentação, melhores salários, acabar com a punição por chicotadas, não queriam que ninguém fosse punido pela revolta. O governo prometeu que ia cumprir tudo o que eles estavam querendo, disse para eles entregarem os barcos. Quando eles entregaram os barcos, o governo foi lá e prendeu todo mundo. O João Cândido, que era o líder principal, foi preso e foi enviado para a Ilha das Cobras, que é uma região que tem lá no Rio de Janeiro, com uma das maiores concentrações de cobras de jararaca do mundo. Ele depois acaba sendo libertado, ele morre como louco nas ruas do Rio de Janeiro. E tempos depois é que ele é dado o devido valor para ele. O João Cândido, o Almirante Negro, foi feito samba, contada a história dele como uma pessoa realmente que merece destaque na história do Brasil. E aqui a gente vai destacar também o movimento tenentista, outro movimento urbano dentro do Exército, um movimento que foi liderado por jovens oficiais do Exército, tenentes que queriam promover reformas durante a Primeira República. Aqui a gente tem a foto do João Cândido, que é esse aqui, ó. Então, o que os participantes do tenentismo queriam? Fim da corrupção, fim do voto de cabresto. Eles queriam educação gratuita e obrigatória para todo mundo. Eles queriam melhorias na situação política do Brasil naquela época. Então vão acontecer várias revoltas ligadas ao tenentismo. A primeira revolta tenentista que vai acontecer é a chamada Revolta do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922. É a primeira revolta tenentista. Nela, 300 tenentes, liderados apenas por 17 deles, 17 tenentes e um civil saíram pelas ruas para lutar por esses ideais que eles pregavam aqui. Tem também conhecida como Revolta dos 18 do Forte. Eles saíram 18 pessoas, cada um com espingarda, para lutar contra o exército brasileiro. Não deu muito certo. Segunda revolta, a gente tem a revolta que aconteceu no estado de São Paulo em 1924, revolta tenentista de 24. Aconteceram, na verdade, duas, uma em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, eles conseguiram tomar o poder na capital. Tempos depois, as tropas do governo retomaram, e aí as tropas de São Paulo saem caminhando, fugindo, e aí eles vão se encontrar com as tropas que saíram do Rio Grande do Sul, e as duas tropas, a coluna paulista que saiu de São Paulo e a coluna Prestes que saiu do Rio Grande do Sul, vão se unir formando a coluna Prestes. Aqui a gente tem a foto dos caras que saíram pelas ruas lá no Forte Copacabana. A coluna Prestes, ela foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Eles, ao longo de 20 anos, percorreram 24 mil quilômetros a pé, ou pregando seus ideais ou fugindo das tropas do governo, até que eles se retiraram do Brasil. Aqui está o percurso que eles faziam, que eles fizeram, na verdade. A parte mais amarela é onde eles estavam indo, avançando. A parte em vermelho é quando eles já estavam fugindo. Até que desses 5 mil, dos 20 mil, melhor dizendo, eles fugiram. E desses 20, se eu não me engano, 20 mil só sobraram 500 soldados. O Luiz Carlos Prestes, tempos depois, volta para o Brasil e vai participar intensamente da política, que a gente escuta falar dele um pouco mais à frente. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.